Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Gestão de Processos. Eu sou a professora Carolina Foscaches, professora especialista da disciplina. A videoaula de hoje é referente ao módulo 3, Melhoria Contínua de Processos, unidade 1, conceitos básicos sobre melhoria de processos. Então agora a gente entra num novo assunto aí sobre a gestão de processos, que é a questão da melhoria contínua dos processos. Começando por uma introdução, né? O que significa melhoria de processos? Quando a gente fala melhoria de processos, a gente está falando em buscar um desempenho superior para a organização. E isso vai implicar em diversas áreas da empresa, né? Então, buscando uma melhoria, a gente consegue atender melhor o cliente, né? Então, tem algum processo que pode alcançar uma melhoria, a gente consegue atender o cliente de uma melhor forma, né? Gerar novos produtos, então a gente consegue desenvolver novos produtos ou melhorar os produtos que já são existentes, né, dentro da empresa, produto ou serviço que é oferecido, desenvolver novas formas de oferecer o produto, né, então a melhoria de processo, ela pode de repente te levar a outros canais de comercialização, né, você tem a loja física, de repente você pode optar também por uma loja virtual, desenvolver novas tecnologias, né, então novas ferramentas ali, novas formas de auxiliar na produção de um bem ou na operação de um serviço, reduzir os custos, né, a melhoria também ela está relacionada aí com a redução dos custos, quando a gente busca uma melhoria, a empresa ela sempre busca a questão da eficiência, né, em otimizar os seus recursos e reduzir seus custos, isso é uma questão fundamental para o contexto organizacional, e empregar os recursos de uma melhor forma, tá? Então, os recursos que a empresa tem são recursos limitados e que ela precisa operar da melhor forma possível. Então, quando a gente busca uma melhoria, essa melhoria ela vai implicar em diversos aspectos da organização, né, podendo atingir tanto a área interna da empresa, de um departamento, do processo em si, até o seu cliente final. E o que significa melhorar processos, né? Quando a gente fala melhorar processos, eu estou falando em entregar uma performance superior, né? Entregar um desempenho superior. Para isso, a gente precisa utilizar de indicadores para evidenciar essa melhoria, para a gente poder fazer uma comparação do antes e do depois, né? Então, o que melhorou depois, né? O que mudou depois que a gente implementou essa determinada melhoria? É importante a gente frisar que uma melhoria ela tem que trazer um aspecto evidente, que seja mensurável aí para o que está sendo melhorado, né? E aí, para que isso aconteça, então, os projetos de melhoria, eles devem ser conduzidos de uma forma consistente, né? Estruturada e fazendo uso de ferramentas e metodologias. Então, a gente tem aí várias ferramentas, metodologias que estão à disposição, né, para quando a gente fala sobre a melhoria de processos, né, e é o que a gente vai ver nessas próximas videoaulas, nessa videoaula e também na próxima. Então, melhorar processos nada mais é do que melhorar a própria organização, né, então a gente rever os processos, a gente rever a forma como as coisas acontecem e a gente busca implementar melhorias para melhorar o contexto organizacional, tá? E esses reflexos, né, dessa melhoria, elas estão além da empresa. Então, não é apenas um departamento que é afetado, não é apenas o gestor daquele processo que é afetado, não é apenas a equipe ali que trabalha diretamente com esse processo que é afetada. Os atores, eles podem até mesmo estar fora da organização, né? Então, uma melhoria, ela pode afetar o consumidor, ela pode afetar fornecedores, ela pode afetar até mesmo universidades, governo. Então, tem todo um contexto externo, né, que é afetado por essa melhoria. Quais são as partes interessadas na melhoria? Eu trouxe para vocês aqui uma figura que ela mostra as partes interessadas na melhoria de processos, destacando, né, que as partes interessadas elas estão além da própria empresa e além até mesmo do cliente, né? A gente tem aqui no centro ali, né,
a melhoria do processo, a gente tem as partes afetadas que estão mais ligadas à empresa, né, no caso, o fornecedor do processo, o gestor do processo, o cliente desse processo, né? A gente tem uma parte mais externa, que não está diretamente relacionado a esse processo, né? A gente tem aqui, por exemplo, direção da empresa, um superior do gestor do processo, a gente tem demais funcionários que são afetados, então que não estão diretamente relacionados àquele processo, mas que também sofrem a influência dessa melhoria, né? E no ambiente mais externo, a gente tem a sociedade, a gente tem o governo, a gente tem, por exemplo, as universidades. Então, eu tenho vários agentes que estão interessados nesse processo, né, nessa melhoria, e que vai além das pessoas que estão diretamente relacionadas ao processo em si, né, que vai muito além desse processo. Detalhando aqui, né, quem são essas partes interessadas, eu separei por cores para ficar mais claro, né, quem que é a parte que é mais relacionada ao processo, a parte mais externa e assim sucessivamente, né. Então, partes interessadas na melhoria. A gente tem o gestor do processo, né, ele é o maior interessado na melhoria do processo, né, ele é o responsável por gerenciar aquele processo. E se o processo que está sob sua supervisão, né, sob sua gestão, ele tem uma melhora no desempenho, ele oferece uma contribuição maior para que a empresa alcance os resultados, esse gestor ele acaba tendo um papel de destaque, né? Então, essa melhoria vai retratar muito a capacidade de gerenciamento do próprio gestor, né? E isso pode levar a outras oportunidades para esse agente, né? O cliente do processo também é uma parte fundamental, né, quando a gente fala da melhoria, uma parte interessada fundamental. Por quê? Porque é para essa pessoa, né, para esse cliente que vai ser entregue os resultados dessa melhoria. Nós já vimos em videoaulas anteriores que o cliente, ele pode ser o consumidor, né, daquele produto ou serviço gerado, o consumidor final, mas também ele pode ser um cliente ali de dentro da organização, né? Um outro setor que vai receber o que sai de um determinado processo, né? Então, é essa pessoa, né, que vai receber um processo melhorado. Então, ele tem muito interesse na melhoria desse processo. O fornecedor do processo também é uma parte interessada. Por quê? Porque ele vai ter uma maior segurança do que acontece, né? Então, eles vão se beneficiar da melhora do fluxo operacional, por exemplo, com redução de atraso no processamento, com melhor estabelecimento dos requisitos do processo. Então, para o fornecedor, tudo fica mais estável, né? E isso é vantajoso para ele. A própria equipe do processo, né? Por que a equipe do processo é uma parte interessada? Porque as pessoas elas podem se beneficiar pensando no desenvolvimento das suas carreiras, né? Então, quando a equipe ela está relacionada, está envolvida com uma melhoria de processo, isso pode levá-la aí a outras oportunidades para a sua carreira, ok? E outra questão é que é mais confortável, né, a gente estar num ambiente de trabalho que é melhor, né? Então, a questão da melhoria de processo reflete também no ambiente de trabalho, né? Um ambiente mais estruturado, mais organizado, que flui melhor, né? Isso vai refletir no próprio ambiente. Agora, outras partes interessadas que estão além dos envolvidos diretamente no processo, nós temos o superior do gestor, né? Então, por que ele é uma parte interessada? Porque quando a gente tem uma melhoria de um processo, é uma oportunidade de perceber, né, a melhoria de processo que vai compor a responsabilidade e reconhecer o engajamento das pessoas. Então, esse superior, ele está vendo, ele está percebendo, né, que esses processos sob a sua responsabilidade, eles estão sendo melhor desenvolvidos, né? Demais funcionários da empresa, uma melhora de um processo vai refletir em toda a estrutura da organização. Então, eu posso, como os processos eles são
interdepartamentais, né, eu tenho outras pessoas que vão estar envolvidas também nessa melhoria e que têm interesse nessa melhora. Demais áreas ou processos também é uma parte interessada, né? Como a gente já vem falando que os processos eles atravessam os departamentos organizacionais, mais de uma área é impactada quando a gente tem uma melhoria de processo. E aí, quando um processo ele recebe uma melhoria, recebe um desempenho superior, uma performance superior, e isso afeta um departamento, de repente um outro departamento envolvido num outro processo também busca alcançar uma melhoria, né? Então a gente olha para o vizinho, vê o que está acontecendo e a gente quer também alcançar bons resultados, né? Então essa melhoria de processo acaba influenciando outros atores, né? Outros departamentos a também buscarem por melhoria. A direção da empresa também é uma parte interessada, por quê? Ao implementar a melhoria, né, é visível o alcance dos resultados, né? Então, por exemplo, o resultado como redução de custo, né? Toda empresa ela busca redução de custo, ela quer otimizar o seu recurso, aumento de satisfação do consumidor. Então, para um diretor de uma empresa, ele quer que a empresa dele, né, vá bem, né, seja bem avaliado pelos seus consumidores, utilize bem seus recursos. Então, para o diretor, isso também é muito relevante. E, ainda no lado mais externo, os acionistas, né, então, se é uma empresa aberta, que tem aí os acionistas que vão receber dividendos aí dessa empresa, né, quando uma empresa vai bem, ela acaba sendo mais valorizada e, consequentemente, isso gera mais retorno para os seus acionistas. Então, os acionistas é uma parte também, acionistas são bastante interessados na melhoria também. A sociedade, quando uma empresa ela apresenta resultados superiores, a sociedade como um todo ela acaba sendo impactada, né? A gente entende que a empresa ela é um sistema e ela é um sistema aberto. Ela recebe influência do seu ambiente externo e também influencia esse ambiente, né? Então, não tem como a empresa atuar sem refletir na sociedade, né? Então, a sociedade ela acaba sendo impactada quando melhores produtos, melhores serviços, eles estão disponíveis, né? E isso gera também uma dinamização da economia. As universidades, né? Então, quando a gente tem as melhorias nos processos, né? As empresas, elas fazem, no geral, as empresas, elas fazem parcerias com universidades buscando desenvolvimento de novas pesquisas, né? Desenvolvimento de novos produtos, modelos de gestão. Então, diante dessa melhoria, novas oportunidades de pesquisa acabam sendo geradas, né? Novas oportunidades de desenvolvimento de produto, de serviço acabam sendo gerados, né? Desenvolvimento de tecnologias. Então, existe aí uma nova avenida, né, de estudos, de pesquisa para serem conduzidas. E o governo, ele se beneficia no sentido de desenvolvimento da indústria, dinamização da economia, geração de empregos, a melhoria na oferta de produtos e serviços. Então, tudo isso gera um movimento na economia, né, um movimento na arrecadação, e o governo é parte interessada nisso também. A grande questão é, né, por onde começar essa melhoria? Né? Então, isso é uma das principais perguntas para quem está envolvido aí com os processos, né? Então, principalmente profissionais que estão no início da carreira, né, que estão trabalhando com processos aí de forma mais recente, existe essa dificuldade de entender qual que deve ser o start, né, qual que deve ser o ponto inicial, né? Por onde começar um projeto de melhoria, né? E aí a gente recomenda que é preciso seguir uma metodologia específica e conhecer as ferramentas que estão disponíveis para isso, né? E aí entra, então, o famoso Kaizen. Kaizen é uma palavra de origem japonesa que significa aí melhoria contínua. Eu vou explicar mais sobre essa ferramenta ou metodologia chamada Kaizen. Bom, como eu falei para vocês, o Kaizen é uma palavra de origem japonesa, significa melhoria contínua ou incremental, né? Então, pequenas melhorias aí que acontecem
de forma contínua. E geralmente, né, comumente, o Kaizen, ele é entendido como uma ferramenta, uma metodologia ou até mesmo uma filosofia, né? O ponto central é que ele é utilizado para tratar da melhoria em processos, tá? Então, eu trouxe uma citação aqui para vocês, falando um pouquinho sobre o Kaizen, né? Quando aplicado ao local de trabalho, Kaizen significa melhoramento contínuo que envolve todos, gerentes e também trabalhadores, né? Então, eu tenho melhoria de processos que envolve diversos agentes da organização. O Kaizen é uma abordagem para melhoramento do desempenho que assume muitas pequenas etapas de melhoramentos incrementais, né? Então, assim, ele vai de etapa em etapa, buscando um resultado de uma melhoria maior, né, mais significativo, né? Então, por exemplo, um hotel, né? A empresa ela pode querer simplificar as rotinas para reserva de hotel. Então, a gente se baseia em pequenas etapas, né, que podem, então, melhorar esse processo de simplificação das rotinas, ok? E embora não haja garantia de que essas pequenas etapas para o melhor desempenho, elas serão acompanhadas de outras, né, de outras etapas e outras melhorias maiores, a filosofia completa do melhoramento contínuo tenta assegurar que sim, que isso vai acontecer, né, que essas melhorias em etapas, elas gerarão aí outras melhorias. Trouxe uma outra citação aqui para vocês, né, falando mais sobre isso, né. O melhoramento contínuo não está preocupado em promover pequenos melhoramentos por si só. Entretanto, os vê como tendo vantagem significativa sobre os grandes melhoramentos, né? Então, esses pequenos melhoramentos, eles têm uma vantagem importante quando a gente fala aí dos grandes melhoramentos, né? Então, a gente trabalha aí por etapas, isso é um conceito importante para o Kaizen. Eu trouxe para vocês aqui, né, como que o Kaizen, ele funciona, ele pode funcionar na prática, né, na aplicação aí de uma organização de fato, né? O Kaizen, ele é um programa, né, que é feito aí nas organizações, buscando o melhoramento contínuo de um determinado processo, tá? O mais comum que a gente encontra nas organizações, né, nos programas aí de Kaizen, é o chamado Kaizen de 5 dias, né, que ele realmente acontece em 5 dias. Também chamado de semana Kaizen ou One Week Kaizen, né? Kaizen aí de uma semana. Como que funciona? Uma equipe, ela se reúne para estudar um processo e estabelecer uma nova forma de fazer esse mesmo trabalho, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou analisando um processo, buscando uma nova forma de fazê-lo, né? Uma melhoria aí nesse processo. Esse procedimento todo, né? Esse programa do Kaizen, ele é liderado por um especialista em melhorias, né? Então, tem todo um perfil específico que esse especialista tem que ter, né? Como, por exemplo, conseguir engajar as pessoas por uma semana, né? Por 5 dias, porque se está lá trabalhando 5 dias para tentar melhorar um processo, você tem que manter o foco e conseguir manter a equipe engajada, o que nem sempre é fácil. Então, essa pessoa, ela precisa ter algumas habilidades relacionadas a isso, a liderança, né, a levar a equipe. Então, essa figura do especialista em melhoria é bastante importante aí para o Kaizen. Quem que demanda o Kaizen? Né? A necessidade de realização do Kaizen, ele pode surgir, né, de diferentes maneiras, né, de diferentes atores. Pode ser demandado, por exemplo, por um superior, né, um diretor ou um gerente, quando entende que alguma mudança tem que ser feita ali na empresa, por uma questão estratégica mesmo, né, então houve ali uma decisão estratégica e para isso algumas mudanças precisam acontecer, né, então decisões que vêm mais de cima que precisam ser implementadas nos níveis mais tático e operacional, por exemplo, né. Então, um exemplo aqui, utilizar Kaizen para diminuir a área ocupada por um departamento para reduzir custo com a instalação. Então, vamos supor que o objetivo estabelecido pela empresa é redução de custo, né?
E como que isso pode ser feito? Através da redução de espaço, né? Então, para isso, a gente adota o Kaizen, para então chegar nessa melhoria, para diminuir essa área ocupada por um departamento. Então, pode vir aí de instâncias superiores. A própria equipe de processo pode demandar o Kaizen, né? Então, de repente, verificou-se uma necessidade de melhoria após analisar os indicadores dos processos atuais, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas fazendo aí recrutamento de candidatos, né? Recrutamento e seleção. O que eles estão observando? Né? Que o processo atual deles está trazendo poucos currículos para a empresa. Né? Então, vamos melhorar esse processo, vamos estabelecer um programa Kaizen para ver o que a gente pode alterar na forma como esse trabalho é feito atualmente para trazer melhorias. Né? Então, a própria equipe do processo, né, relacionada diretamente ao processo, pode demandar o Kaizen. O responsável pela operação, né, um gerente ou supervisor, né, então, de repente, um gerente, um supervisor, ele está recebendo reclamação dos clientes e ele não consegue resolver essas reclamações isoladamente, né, sozinho, aí ele precisa, então, contar com a equipe para conseguir fazer isso, né. Outro exemplo, quando surge uma nova tecnologia, né, então, um ambiente onde as inovações elas chegam muito rápido, né, a gente tem muita inovação, por exemplo, com matéria-prima, e chegou uma nova tecnologia, e essa tecnologia ela pode ser aplicada ao meu processo, então vamos também buscar fazer um Kaizen para ver o que a gente pode melhorar no nosso processo. Né? Então, quem demanda o Kaizen pode ser, assim, fontes variadas, né? Diretor, as pessoas relacionadas ao processo, um supervisor, ou uma questão que surgiu no ambiente, né? Uma nova tecnologia no mercado. Eu vou falar agora um pouquinho, né, de como que acontece o Kaizen, né? Primeiro, existe uma preparação para o evento, né? O evento é o próprio Kaizen. Então, é preciso muito planejamento para definir o quê? Quais são os objetivos desse Kaizen, né? O que se pretende alcançar? Qual que é a expectativa de resultado, né? Então, eu quero alcançar a redução de custo, eu quero alcançar a redução de espaço, eu quero alcançar melhoria na satisfação do consumidor. Qual que é o meu resultado? O que eu espero alcançar? Redesenho dos processos para esses fins, né? Quem são as pessoas envolvidas? Né? Então, quem que vai trabalhar nesse programa? Né? Eu posso ter um núcleo central e posso ter pessoas de apoio que vão participar de forma eventual. Quais são os recursos necessários, né? Então, o que eu preciso para conduzir o evento e qual que é o tempo que vai precisar para que esse evento aconteça. É um evento que vai levar 5 dias, é um evento que vai levar 3 dias, né? Pode acontecer também. Qual que é o custo, né? Então, eu preciso fazer todo o planejamento desse evento, tá? Então, a gente começa aí com o planejamento. Aí existe o chamado pré-Kaizen, né? Esse pré-Kaizen, ele é um mapeamento e o entendimento do processo, né? Então, primeiro, é feita uma análise do processo, levantando aí os dados e as informações mais iniciais, né? Então, o que sai dessa fase do pré-Kaizen? É preciso ter uma visão clara de onde que um processo começa e termina, né? Então, a gente já viu que os processos são interdepartamentais, ele flui aí pelos diferentes departamentos, mas a gente precisa identificar onde que ele começa e onde que ele termina, né, para que a gente consiga mapear ele de forma completa e melhorar todos os aspectos necessários. Elaboração do mapa de processo, né, então já é feito um mapa de processo desse processo específico, a gente levanta dados quantitativos desse processo, quanto tempo leva, qual é a quantidade produzida, capacidade de produção, satisfação do cliente final do processo, né? Quais são os dados que a gente tem? Aí a gente elabora uma proposta de estratégia para conduzir o Kaizen, dias necessários, tempo necessário, quantas horas por dia, e no fim desse pré-Kaizen, né, é gerado um relatório de todo o cenário que envolve esse processo. Né? Então a gente espera que o pré-Kaizen ele gere tudo isso, né? São esses os produtos gerados.
Esse produto gerado, né, o pré-Kaizen, ele é levado, então, ao dono do processo, né, então, ao responsável por esse processo, né, ou para o próprio gerente da área, para mostrar o cenário e apontar as necessidades de melhoria, né, então, feito essa identificação, onde começa, onde termina, mapeamento de processo, indicadores quantitativos, então a gente consegue identificar aí pontos de melhoria. E a gente leva isso, então, para o responsável, né? É importante sair da reunião com o responsável com uma estratégia muito clara sobre quais melhorias que podem ser alcançadas, o que é possível fazer, né? Como que essas melhorias elas podem ser implementadas, então, como que a gente faz, qual é a estratégia para que a gente consiga implementar essas melhorias, quem que deve participar do processo e uma data para a realização desse evento, né? Então, nos dias tal a tal, vai ser realizado o Kaizen para melhoria desse processo específico. Formação dos times, né? Um ponto bastante importante aí também para o Kaizen, né? O que é muito importante, pessoal? Incluir as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Então, é muito comum as empresas contarem mais com atores de nível hierárquico mais superior, né, quando a gente está falando aí de melhoria de processo, mas isso é um erro comum, né, mas que é muito ruim para o programa, né, porque as pessoas que estão ali diretamente relacionadas ao processo não participam, né, então é muito importante incluir as pessoas que conhecem e que atuam no processo, que lidam realmente com ele no dia a dia, né, isso é uma queixa comum, assim, nas organizações, né? De repente, uma nova tecnologia que foi adotada e as pessoas que de fato vão utilizar a tecnologia, né, não participaram do processo, né? Então, de repente, tem algum ponto de falha ali que não foi verificado, né? Então, chame as pessoas que estão envolvidas no processo. É um erro conduzir a melhoria somente com supervisores ou gerentes dos processos, tá? O processo é interdepartamental, então ele vai incluir outras áreas também, né? Fornecedores de insumos para o processo e clientes do processo, né? Outros agentes de dentro da organização mesmo que serão afetadas pelo processo, né? E como eu falei para vocês, a equipe ela é formada por um núcleo central, que é o chamado time principal, que vai participar do Kaizen durante toda a sua duração, né, que seja lá os 5 dias, esse núcleo principal vai estar participando dos 5 dias. E tem uma outra parte que tem uma atuação mais pontual, que é o chamado time de apoio, né, que vai ser chamado aí quando for necessário, tá? Material necessário. O Kaizen é muito mão na massa, então a gente utiliza muito post-it, caneta, canetão, papel, lápis, folha tipo flipchart, caderno, tesoura, então ele é muito mão na massa mesmo, né? Muito prático. E também um equipamento para cronometrar, né? Para que a gente possa ir conduzir as atividades cronometrando o tempo disponível para cada atividade. A condução do evento, né? Então, começou o Kaizen, né? E agora como que funciona? Bom, a gente viu que tem a figura do especialista, né, no melhoramento. Esse especialista, ele tem que ter algumas habilidades para manter as pessoas comprometidas e engajadas durante o evento, né? Então, vamos pensar num evento de 5 dias. Essa pessoa tem que ter condições de manter essas pessoas 5 dias engajadas ali com a proposta, né? Então, essa pessoa precisa ter capacidade de liderar, né? A gente já viu em videoaulas anteriores o conceito de liderança, que é a capacidade de influenciar pessoas, lidar com conflitos, né, que vão acontecer, né, que vão surgir. Quando a gente trabalha com Kaizen, também a melhoria ela é muito intensiva em pessoas, né? Então, como que as pessoas elas podem melhorar os processos? Então, esse especialista ele tem que ter certas habilidades, tá? O Silva, ele apresenta uma proposta de cronograma para um Kaizen, né? Então, o que seria o dia 1, né? Pensando num Kaizen de 5 dias. Abertura, né? Então, a apresentação do programa, treinamento básico para as pessoas, apresentação do pré-Kaizen, né? Que foi feito o levantamento do processo, já um mapeamento, dados quantitativos, revalidação do objetivo do Kaizen
e validação do mapa do processo atual. Então, esse é o programa do dia 1. No segundo dia, eles vão trabalhar no refinamento desse processo. Né? Então, pega esse processo que acontece atualmente e as pessoas vão refletir sobre ele. Né? O que pode ser diferente? No terceiro dia, planejado aí o desenho do mapa futuro. Né? Então, agora, o que eu espero para esse processo? Né? Como que ele poderia acontecer? Qual que é o seu ideal? Né? Já pensando aí no processo melhorado. No dia 4, o foco seria na implementação das ações do plano de ação, né? Então, como colocar em prática. E no último dia, é uma revisão das análises geradas e a apresentação do resultado final. Né? Então, seria aí o fechamento desse Kaizen. Então, aqui é uma proposta para quem vai aplicar o Kaizen de como que isso pode ser organizado dentro da organização. Então, resumindo aqui, pessoal, o que foi visto nessa videoaula, né? O que é melhorar processos? Né? Então, melhorar processos é entregar um desempenho superior aí para a organização. Quem são as partes interessadas na melhoria? Não é necessariamente só aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com o processo, mas também outros agentes da organização e outros agentes externos, tá? Por onde começar? Né? Então, onde que eu começo uma melhoria? E a apresentação aí da ferramenta, metodologia ou filosofia chamada Kaizen, ok? Deixo aqui algumas referências para vocês. Agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.